Questão 33 da prova de 2013-1 da USS. Uma das enzimas do ciclo de Krebs é a succinato desidrogenase, cujo substrato é o succinato. O malonato inibe a reação dessa enzima. Aí ele coloca para gente a estrutura química do succinato e do malonato. E ainda coloca o seguinte: observe a semelhança entre as estruturas químicas do succinato e do malonato. Aí é o seguinte: como o succinato, que é o substrato ideal para a enzima succinato desidrogenase, ele é muito semelhante quimicamente ao malonato. O malonato ele tem a possibilidade de se ligar também a succinato desidrogenase. E ele coloca o seguinte: o malonato inibe a reação dessa enzima. Ele já coloca, na verdade, para a gente a resposta que a gente vai aí, nesse caso, precisar, né? A gente tem aí o início dessa questão e a molécula para mostrar para a gente. Se provoca uma inibição, de que tipo de inibição a gente está falando, né? Competitiva ou não competitiva? Aí, nesse caso, como a molécula de succinato e a molécula de malonato são quimicamente muito semelhantes, a estrutura química dessas moléculas é muito semelhante, isso faz com que essas moléculas possam se ligar à mesma enzima, competir pelo mesmo sítio ativo. Então, o malonato não era, aí nesse caso, o substrato que deveria estar se ligando a succinato desidrogenase, mas ele pode se ligar impedindo a ligação dessa enzima com o seu substrato ideal, que seria o succinato. Então, o malonato, ele é considerado, nesse caso, um inibidor competitivo quando ele está presente nesse meio. Aí, os gráficos abaixo representam a velocidade de reação da succinato desidrogenase em função da concentração crescente do substrato succinato, em presença da concentração constante do malonato ou em sua ausência. A ausência do malonato é uma curva padrão, né? Se a reação é entre a enzima desidrogenase e o succinato, conforme eu vou aumentando a concentração do substrato, ou seja, conforme eu for aumentando a concentração do succinato, eu vou aumentando a velocidade da reação, até chegar a um ponto de saturação enzimática. Aí a velocidade da reação começa a ficar constante. Gráfico padrão. Na ausência do malonato, a enzima desidrogenase, succinato desidrogenase, ela se comporta de uma forma normal. Aí, quando você tem a presença do malonato, o malonato age como inibidor competitivo. Brenda, eu não saquei nessa questão que era inibidor competitivo. Sabe o que faz você sacar nessa questão que é inibidor competitivo? Os inibidores competitivos, eles conseguem se ligar no sítio ativo de uma enzima que não é específica para ele, porque ele é muito semelhante ao substrato que deveria estar se ligando ali. O fato do malonato ser quimicamente muito semelhante ao succinato faz com que ele consiga se ligar nessas enzimas. É exatamente isso que a gente vê. Um inibidor competitivo, ele é quimicamente muito semelhante ao substrato ideal para aquela enzima. Por isso que ele consegue se ligar a uma enzima que não é específica para ele. Porque ele é tão parecido, ele é tão semelhante, quimicamente é tão próximo, né? A estrutura química é tão semelhante, quimicamente é tão próximo, não, que às vezes é bem distante, né? Mas estrutura química é tão semelhante que a gente vai observar que ele consegue se ligar, mesmo não sendo a enzima que vai metabolizar esse substrato. Tranquilo? Então, quando uma substância se liga numa enzima que não é o ideal para ela, ele se liga, mas aí nesse caso não vai ser metabolizado. Ou aí, nesse caso, ele pode ficar ligado, ou ele pode ligar e desligar, né? Porque tem os inibidores que são reversíveis, porque liga e desliga, e os irreversíveis. Aqui no caso, né, a questão vai mostrar pra gente que, primeira coisa, inibição competitiva. Isso aí, fato. Na inibição competitiva, o que a gente sabe? Nesse caso, gente, essas questões, elas trabalham com a inibição competitiva de um inibidor que é reversível, que liga, mas ele pode, em algum momento, estar se desligando. E aí, o que eu preciso fazer para mudar a condição dessa situação toda provocada por esse inibidor? Se eu continuar com a mesma concentração inicial de succinato, do substrato que seria o ideal, a concentração baixa dele não vai conseguir vencer esse inibidor. Para poder aumentar a velocidade da reação até atingir a mesma velocidade do que na ausência desse malonato, a gente precisaria aumentar muito a quantidade de succinato, aumentar muito a quantidade de substrato. Então, repara aqui no gráfico, a concentração de substrato em todos eles vai aumentando. Qual é a curva que você tem que procurar? Aquela curva que vai aí, nesse caso, mostrar que com o aumento crescente da concentração de succinato, a gente vai observando um aumento na atividade da enzima,
porque ela consegue agora se ligar com o succinato, já que ele está aí, nesse caso, aumentando a sua concentração a cada momento. Então, a gente vai tentar saturar o meio de succinato, aumentando a concentração dele muito mais do que a concentração de malonato nesse meio. Então, a gente vai fazer com que a quantidade de succinato supere a quantidade do inibidor nesse meio. E aí ele consegue vencer essa inibição. É competição. Então, ele vai na quantidade ali para poder ganhar essa competição. O gráfico que mostra isso para a gente, né, que é característico do processo de inibição competitiva, é o gráfico que você vê na figura 1. Curva padrão, aí nesse caso, para todos eles é bem parecida ali, né? Igual, na verdade, em todos os gráficos, nos 4 gráficos, você vê a mesma curva da ausência do malonato. O que muda é a curva que ele representa a presença da concentração constante de malonato. Isso é um outro detalhe importante. O que a gente está aumentando é a concentração do substrato ideal para essa enzima. O malonato, ele vai ser colocado numa concentração X. Então, enquanto a concentração do malonato estiver maior do que a do succinato, ele está lá se ligando e está atrapalhando. Por isso que a curva ainda tem dificuldade para aumentar. Mas a hora que eu vou aumentando a concentração de succinato, a gente vai observar que a concentração alta de succinato consegue vencer essa quantidade de malonato ali presente, essa concentração do malonato presente, e a velocidade de reação consegue finalmente aumentar. Chega no fim, a velocidade da reação ela vai ser a mesma do que na ausência do inibidor. Qual é a diferença? Se você pegar o gráfico 1, a diferença é que na ausência do malonato, a velocidade máxima da reação é atingida com uma concentração de succinato menor. Na presença de um inibidor, foi necessário mais succinato para conseguir ser atingida a mesma velocidade de reação. Tranquilo? Então, o gráfico aí, nesse caso, que indica para a gente, né, o tipo de inibição da succinato desidrogenase, que essa enzima está sofrendo, é aí, nesse caso, o gráfico representado em 1. A succinato desidrogenase sofre uma inibição competitiva pela ação do malonato, que se liga ao seu sítio ativo, competindo aí com o seu substrato ideal, que seria o succinato. Aumentando a concentração do substrato ideal, ou seja, aumentando a concentração do succinato, essa competição consegue ser vencida em algum momento, tá? Então, aí, nesse caso, seria número 1. Questão bem clássica sobre inibidor competitivo, com um gráfico também bem clássico sobre inibição competitiva. E se fosse um inibidor não competitivo? Se fosse um inibidor não competitivo, como é que ficaria o gráfico? A gente até poderia ter um aumento da velocidade da reação, mas essa velocidade conseguiria ser a mesma do que na ausência de um inibidor, desse inibidor? Não. É aquele gráfico que a velocidade da reação até aumenta, né? Mas não consegue chegar à mesma velocidade máxima do que na ausência de um inibidor. Um gráfico de inibição não competitiva, ele seria um gráfico, aí, nesse caso, semelhante ao que a gente tem no 2. O gráfico 2 poderia indicar para a gente uma inibição não competitiva. O gráfico 1 é característico aí de uma inibição competitiva. O gráfico 3 e 4 são de nada mesmo relacionado à inibição, tá? Aí não tem mais nada mesmo, não. Até porque a atividade da enzima é alta com a concentração zero de substrato no gráfico 3, não faz sentido, né? A atividade enzimática aumenta conforme aumenta a concentração do substrato. Se tem zero de substrato, não tem como ter velocidade da atividade enzimática tão alta assim. O outro até no 4 ali vai aumentando, de repente cai e para, né? Parece mais uma curva de desnaturação do que de atividade aí relacionada com qualquer outro inibidor, né? Poderia ser tranquilamente uma curva de inibição da atividade da enzima, mas por processos de desnaturação, por exemplo, tá? Então, o gráfico 1 é um gráfico típico de inibição competitiva. O gráfico 2 poderia entrar aí como uma inibição não competitiva. Mas como a questão pede inibição competitiva, que é aquela relacionada com o malonato, a gente tem aí, nesse caso, o gráfico 1 como resposta, a letra A.